Pois é, gente. Eu nunca vi Pânico e com certeza não esperava pelo que eu assisti. Ah, não. Sério? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo um pouquinho diferente que eu perguntei lá no meu Instagram se vocês iam gostar de um vídeo desse tipo. Porque, pasmem, como eu disse aqui pra vocês, eu nunca assisti nenhum filme da franquia Pânico, né? Ou então Scream. A galera chama aí, às vezes chama de Pânico, às vezes chama de Scream, que é o nome original, então você chama aí como você quiser. E tinha uma galera falando, ai, fala de Scream 6, né, fala de Pânico 6, que saiu agora, não sei o que, tem a Jenna Ortega, por favor, fala disso, e eu tipo, mas eu nunca sequer vi nenhum Pânico, Então, um belo dia eu fui falar, quer saber? Eu vou assistir Pânico, né? Todos estão disponíveis ali na HBO. Falei, não custa nada, né? Vou aqui assistir esse filme. E, gente, assim, definitivamente tenho algumas opiniões sobre esse filme. E eu perguntei pra vocês lá no Instagram, como eu havia falado aqui agora, né? Se vocês gostariam que eu falasse do que eu achei desse filme. Mas não numa questão super técnica e não sei o que, explicando no cinema, bababá de Pânico. Não tô falando disso. Tô falando de simplesmente falar a minha reação assistindo Pânico. O que eu achei exatamente. Então, assim, se você já gosta desse tipo de vídeo, né, de uma pessoa falando suas primeiras impressões de um filme, eu vou pedir pra você não se esquecer de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda muito. Tem muita gente que assiste o Plantão Geek que não é inscrito no canal, fica vendo os vídeos esporádicos, um monte de vídeo do Plantão Geek é assistido, e a pessoa não se inscreve. Então, por favor, caso você seja uma dessas pessoas, se inscreve aí no canal, que isso me ajuda demais aqui. O canal tá passando uma fase aí de se recuperar de um engajamento que foi aí meio ferrado pela própria plataforma, porque eu sofri um ataque de hacker, caso alguém aí não saiba. Então eu tô nessa batalha aí de tentar recuperar meu engajamento e essa é a forma que você pode me ajudar, tá bom? Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, comentar aí embaixo. Enquanto eu vou falando aqui, vai colocando seus comentários o que você tá achando também, se você já viu Pânico ou não. E outra coisa super bacana que dá pra você fazer é bater uma foto da sua TV, caso você esteja vendo esse vídeo na TV, ou então printa no celular e me marca lá no Instagram, que isso me ajuda demais também. Você marca eu lá no Instagram e eu vou repostar o seu stories no meu perfil, tá bom? E aí eu acho que fica uma coisa super bacana que acaba ajudando todo mundo. Obrigado você. Não, obrigado você. Você que tá pagando minha entrega. É você que trouxe meu lanche, obrigado você. Mas você que tá pagando. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui a falar dessa franquia, né, do início dessa franquia, que é um filme de 1996, mas na minha cabeça, do jeito que esse filme tava se portando ali, era muito virada pros anos 90, sabe? Eu falei, gente, nitidamente tem um monte de paródias escondidas aqui de filmes anos 80, e eu nem precisei assistir muito pra perceber isso, porque na própria cena de abertura lá, que inclusive tem a incrível Drew Barrymore, eu não fazia ideia de que essa mulher tava lá nesse filme. A Drew Barrymore é uma personagem que ela abre a sequência do filme ali, que tem mais de 12 minutos a abertura, recebendo um telefonema, né, um cara que já começa a encher o saco, já fiquei com raiva no começo. Falei, meu Deus, toda hora o cara ligando, falando, ai, desculpa, liguei errado, aí ele liga de novo, não sei o que, e eu, meu Deus, pessoa chata, já achei chata. Chato pra cá! Mas enfim, né, mal a gente sabia ali que essa pessoa é o assassino, né, é o Ghostface, que eu vi que as pessoas chamam assim, né, é o cara, o vilão ali, que usa uma máscara de fantasma, né, super clássica aí. E aí eu queria falar que nessa sequência inicial, a primeira coisa que eu fiquei com muita agonia foi a bendita da pipoca, que a Drew Barrymore tava ali fazendo uma pipoquinha, que ela ia ver um filme, coitado. Enquanto o cara chato lá, insuportável, tava no telefone com ela, ameaçando ela, não sei o que, ela ia fazer uma singela pipoquinha, deixou lá no fogão a pipoca com os negócios de alumínio, que eu acho que eu não via desde que eu era criança, um bagulho desse, e ela não tirava aquela pipoca do fogão, sabe? Aí eu comecei a ficar agoniada, falei, essa bagaça aqui vai explodir, meu Deus, tira um pouco do fogo, você tá no telefone. Ela passeando pela casa, falando no telefone e a pipoca lá. Mas uma coisa que eu achei engraçada nessa sequência aí é que durante o filme todo, na verdade, mas foi aonde a gente tem contato primeiro, é nessa sequência inicial, Pânico usa muito de metalinguagem, né? Ou seja, quer referenciar alguma coisa dentro de outra coisa. Ou seja, referenciar um filme dentro de outro filme. Você nunca deve dizer quem está aí. Você não gosta de filmes de terror? É um desejo de morte.
Eles brincam com filmes de terror enquanto Scream é um filme de terror, entendeu? É como se fosse isso. Então, por exemplo, uma das minhas referências favoritas ali na abertura é que tem uma hora que o assassino pergunta assim, qual é o seu filme favorito? E eles começam a discutir isso, e aí em determinado momento surge ali o nome A Hora do Pesadelo, né? Que é o famoso filme lá que tem o Fred Krueger. Só que o diretor de Scream é o diretor do primeiro filme de A Hora do Pesadelo, né? Todos os outros não foi esse diretor. E aí chega na hora ali, enquanto ela tá falando com o assassino, que ela vai falar, eu gosto só do primeiro, os outros é uma porcaria. É, Fred Krueger. Fred, isso mesmo. Gostei daquele filme. Foi assustador. É, o primeiro foi, mas os outros não. Ou seja, o próprio diretor já tava atacando a galera que foi lá dirigir os outros Hora do Pesadelo, né? Só é bom o dele, o que ele dirigiu, os outros não é. Mas enfim, né? Essa sequência de abertura vai seguindo ali por longos 12 minutos, você vê uma perseguição, você vê o Ghostface matando o namorado ali da Drew Barrymore, que é uma personagem que, sinto muito, gente, eu esqueci o nome da menina, mas vocês sabem quem é. E aí vai, acaba matando a menina também. Então, numa dessa, eu achei muito legal essa cena de abertura, que mostra exatamente sobre o que o filme vai se tratar, né? Vai falar disso, é o cara que liga do telefone lá pra outra pessoa, aparece de surpresa, mata, papum, acabou. Depois dessa cena, a gente conhece de fato a protagonista do filme, que é a Sidney. E a gente já fica sabendo desde o começo, assim, que ela é uma menina que vive apenas com o pai. A gente não sabe o que aconteceu com a mãe nesse momento do filme. E ela tá lá no quarto de boinha quando chega o namorado dela, que é apenas a cópia do Johnny Depp novo. Eu olhei, eu tive que olhar 2 vezes pra eu ter certeza que não era o Johnny Depp. Aí eu falei, não, o Johnny Depp não está nesse filme, não é possível, tem alguma coisa esquisita na cara desse cara, ele não é o Johnny Depp. E aí os dois começam a ter um diálogo assim, né, o cara querendo ter mais intimidade com a menina e tal, e aí vem uma frase fantástica que eu fiquei meio assim, interrogações, que ele fala que ele lembrou dela, ele tava em casa de boa, e aí ele lembrou dela, e você fala, pô, vai vir um negócio super romantiquinho agora, né, ele lembrou dela do nada. Aí ele fala que ele lembrou dela porque ele tava vendo O Exorcista. Excuse me, the fuck did you just say? Achei romântico, sabe? Imagina o seu namorado falar, então amor, eu lembrei de você aqui, eu tava vendo um filme e eu lembrei de você. Aí, qual filme? O Exorcista. Enfim, né, eles tentam ter uma intimidade ali, a menina não tá muito afim, ela não se sente pronta pra isso e o cara vai embora, simples assim. No dia seguinte, a escola toda tá sabendo do assassinato lá da personagem da Drew Barrymore e do namorado dela. E eles estão interrogando todo mundo da escola, deixando meio implícito também ali que aconteceu alguma coisa na família da Sidney, talvez relacionado à mãe dela, que a gente não tinha visto ali no filme, né? A gente não veria a mãe dela, ela não tá ali. Então a gente fica meio que esperando assim, tá, pô, aconteceu alguma coisa com a mãe dela. E aí eles chamam a Sidney lá na sala do diretor pra poder interrogar ela também, né? Os policiais ali querem falar com ela. E aí, gente, acontece uma cena bizonha que eu fiquei assim, tipo, interrogações de novo, porque o diretor, quando ele vai falar com ela, ele passa a mão assim na cara dela de uma forma tão esquisita que até os policiais meio que olham um pra cara do outro e olham pra menina de novo. Eu falei, meu Deus, quer ver que esse... Nossa senhora, quer ver que esse diretor aqui, ele abusa das estudantes, ele abusa das meninas. Eu jurei que ia ter essa temática, porque foi muito bizarro a forma que o diretor passou a mão na menina. Imagina que é uma menina menor de idade lá na sala do diretor, e o cara passando a mão assim na cara dela, eu fiquei... Ih, que é isso? Enfim, me enganei, porque essa temática não é abordada nesse filme, e eu falei, nossa, é uma coisa só muito creepy mesmo. Ainda bem. Quando chega no intervalo, você vê ali o quinteto protagonista do filme, eu diria, né, os 5 mais principaizinhos, que é a própria Sidney, a protagonista que a gente tá falando até agora, a amiga dela, Tatum, o Stu, que eu chamei simplesmente de Salsicha o filme todo, porque é o mesmo ator que fez o Salsicha do Scooby-Doo. Inclusive, pra mim, ele é o melhor ator do filme, tá? Melhor ator do filme, disparado. Tem também o Billy, que é o namorado da Sidney, que eu fiquei chamando de Johnnyzinho o filme todo, porque pra mim, né, Johnny Depp. E o meu favorito, que foi o Randy, que é um cara meio cinéfilo lá, ele trabalha numa locadora. Eles ficam fofocando sobre o que aconteceu, né, sobre os últimos acontecimentos, e aí o Stu / Salsicha, gente, vocês me perdoam, né, uma hora eu vou falar Stu, outra hora eu vou falar Salsicha, eu tô falando da mesma pessoa. Ele diz que provavelmente quem matou ali deve ter sido um homem deve ser um assassino e não uma mulher, porque somente um homem poderia fazer aquilo. Tem uma hora também que a Sidney pergunta como é que uma pessoa podia estripar a outra, né, como é que funcionava isso pra você matar uma pessoa assim. E aí o Salsicha explica. Ele explica, não, você enfia a faca não sei aonde, sobe não sei aonde, tipo, ele dá um passo a passo ali como é que faz. E nessa hora eu fui e falei, com certeza Salsicha está envolvido nesse bafafá, né? É óbvio.
óbvio que ele tá envolvido nesse negócio. E, gente, impressionante como essa cena serviu pra mim pra mostrar que todo mundo ali tem a sensibilidade de centavos. Os caras estão falando da morte de alguém que sentava ali perto da Sidney, né? Que no caso a personagem da Drew Barrymore sentava perto da Sidney numa aula lá. E eles estão falando, tipo, muito tranquilamente sobre como a menina morreu de forma horrível, não sei o que, dando risada e fazendo piada. E eu, tipo... Bom dia, sensibilidade aqui tá em alta. É nessa cena também que a gente descobre que a mãe da Sidney, na verdade, foi uma vítima de estupro e assassinato há quase um ano atrás. Teve um cara lá, né, que foi acusado e que ele ia pra cadeia e acaba morrendo, não sei o que, e a Sidney tá ali vendo aquela manchete. Eles estão meio que lembrando o que aconteceu. E aí a Sidney tira, tipo, a soneca da vida dela, parece eu dormindo, que eu falo, vou encostar aqui por 20 minutos e acaba acordando 4 horas depois, não sabendo nem onde é que tá. E aí acontece um outro momento de metalinguagem, porque a Sidney recebe um telefonema, né? Um telefonema ali do assassino. E ela acha que é um amigo, né? Ela acha que é o Randy e tal. Ela fica brincando com o cara. E aí a gente vê o assassino fazendo as mesmas perguntas que fez pra primeira vítima que foi mostrada no filme, perguntando qual é o filme de terror favorito dela, ela falando que não assiste. E aí ela vai e comenta que uma coisa que ela acha muito engraçada em filme de terror é que a menina é sempre burra e que em vez de correr pra porta, ela sobe um andar de escada, ela fica na casa ainda e esse tipo de coisa. Só que aí, depois desse contato aí do assassino, adivinha o que acontece? Exatamente, o assassino ataca a Sidney. E adivinha o que ela faz? Em vez dela correr pra porta, ela corre um andar pra cima. Você parece burro! Ei, mas é burro! Ou seja, ela faz exatamente aquilo que ela acha ruim em filme de terror, né? Eu achei sensacional. E, cara, essa menina é inteligente, tá? Tirando a parte ali do... a pessoa é burra quando vai fugir de filme de terror. Não, a Sidney até que é inteligente. Porque quando ela foge ali do assassino, ela digita, tipo, um código ali no computador, pro computador acessar ali a delegacia de polícia, meio que fazer uma ligação pelo computador, já que o telefone ali não dava pra ela usar. No momento do ataque, o Billy chega, né? O namorado da Sidney, e acaba confortando ela por algum tempo enquanto o assassino sumia. Só que nesse momento o celular do Billy cai no chão, né? Ou seja, ele carregava um celular e ela logo interpreta que ele deve ser o assassino, que ele é uma pessoa envolvida ali. Nessa hora, confesso que fiquei pensativa. É que eu falei, nossa, eu acho que a menina foi muito direta, sabe? Era assim, as pessoas podiam ter celular já em 96. Não era uma coisa, oh meu Deus, que comum, mas as pessoas tinham celular. Só porque o cara tinha um celular e ele escorregou ali da mão dele, significa automaticamente que ele era o assassino que tava ligando pra ela? Certamente que sim. Então assim, confesso que nessa hora eu fiquei meio pensativa. Eu falei, não sei o que pensar sobre o assassino. Porque eu tinha certeza que era o Salsicha lá, né? Durante o filme todo não teve um momento que eu não achei que o Ghostface era o Stu. Só que pra mim, Pânico tem uma vibe tão Pretty Little Liars, né? Aliás, PLL tem uma vibe Pânico, né? Porque PLL veio depois. Que eu fiquei pensando, cara, é óbvio que não é só um assassino. É uma coisa que é tipo, mais de uma pessoa está envolvida, porque não tem como a pessoa ligar e matar ao mesmo tempo e não sei o que. Tem coisas ali conflitantes, então pra mim era mais de uma pessoa. Eu tinha certeza que o Salsicha estava envolvido, mas eu não sabia quem era a outra pessoa e fiquei ali em dúvida em relação ao Billy. Mas aí, independente do que eu achasse ou não naquele momento, o Billy foi preso e eis que surgiu ali a Monica Geller de Friends. No caso, é uma jornalista ali, uma personagem chamada Gale. E aí acontece uma coisa curiosa, porque quando a Gale chega lá, ela é super destratada, mas não de uma forma assim, tipo, é um jornalista tentando entender alguma coisa, as pessoas não tá com paciência. Não, parece que é uma coisa mais pessoal ali, né? Tanto a Sidney quanto a amiga da Sidney dá meio que uma destratada nessa jornalista, e eu fiquei, meu Deus, essa menina aí, essa jornalista deve ter alguns bafafás aí com a família da Sidney. Aí a amiga apoia a Sidney, naturalmente deve saber do que aconteceu. Vou ficar atento em relação aí a Gale, em relação a Mônica do Friend. Já na delegacia, a Sidney descobre que o pai dela tá desaparecido, ele não tava lá no hotel que ele disse que ele estaria. E também a gente fica sabendo que aquela roupa do Ghostface, ela é facilmente encontrada em qualquer lugar, o que deixa a busca ali pelo assassino ainda mais difícil. A Sidney e a amiga dela tentam sair pelos fundos, né, para os jornalistas não irem pra cima deles. Só que é claro que a Gale já sabia que tinha essa entrada de fundo da delegacia e foi abordar a Sidney mais uma vez. E quando eu achava que ia ser tudo mil maravilhas, porque a Sidney foi super educada ali com a jornalista dessa vez, ela tá só fazendo o trabalho dela, não sei o que. De repente, a Sidney vai e desce uma muqueta ali na Monica Geller, bem no meio da boca. Eu falei, meu Deus do céu, bateu na jornalista.
Elas falam alguma coisa de livro e que a Gale vai mandar um livro pra Sidney, não sei o quê. E foi isso que fez a Sidney dar um soco na cara da Gale. Eu fiquei passada. Na casa da amiga, a Sidney recebe uma nova ligação. E aí, o filme dá a entender pra gente, pelo menos, que o Billy não era um assassino, né? Porque como é que ele ia ligar se ele tava na cadeia? E depois ainda o policial ali comenta que o celular do Billy tava completamente limpo, que não tinha nenhuma ligação pra casa da Sidney, né? Tipo, naquele horário que ela foi atacada e tal. Então, o cara tava limpo. E eu ali, assistindo o filme confusa, falando, será mesmo que esse cara tá limpo? Tá no meio do filme, gente. Já vão eliminar um suspeito assim no meio do filme? Não sei. Achei suspeito, fiquei ali, ó, atenta. De volta na escola, no dia seguinte, a Sidney acaba brigando com a jornalista de novo. A jornalista até fica meio com medo, assim, quando ela se aproxima, né? E a gente descobre qual que era o bafafá ali da jornalista, porque descobrimos, na verdade, que a jornalista Gale fez um livro falando ali sobre a mãe da Sidney e que, na verdade, foi tudo uma armação. A mãe da Sidney ficava deliberadamente com o assassino, né? O cara ali que foi condenado por matar ela. E que, na verdade, esse cara foi incriminado pelo assassinato da mãe da Sidney. Que não foi ele que matou. E que agora ele estaria sendo indiciado por um crime que ele não cometeu. E que ele iria morrer, né? Ele ia tomar, eu acho que, sei lá, um gás, uma injeção, alguma coisa assim. Ia ser uma pena de morte que ia ser aplicada nele. E ele ia morrer sendo inocente. E aí a Sidney fica totalmente revoltada. Ela briga com a jornalista de novo. Fala que a jornalista tava criando um monte de teoria da conspiração. Então fica essa fofoca meio contada aí no ar. Eu falei, vixe, a jornalista, ela é uma maldita que inventou ali um monte de coisa sobre a mãe da Sidney só pra poder ganhar dinheiro? Ou será que tem uma ponta de verdade, né? Por que que essa informação foi jogada? Foi o que eu fiquei pensando assim, foi porque a jornalista é pilantra? Será? Foi isso que aconteceu? Enfim, né, não saberíamos nesse momento do filme, só mais pra frente, como você vai me acompanhando aqui. Dentro da escola, a Sidney e o namorado dela tem uma briga lá, tem um tipo de DR que o cara faz uma comparação incabível, assim, eu já tava com o ranço dele desde o primeiro momento, quando ele tava tentando forçar uma relação íntima ali com a menina, quando ela tava nitidamente, sabe, não estava afim, mas aí nessa hora ele começa a culpar ela, tipo, não, a gente não tem relação nem nada assim, porque você ainda tá nesse processo de luto e não sei o que, mas quando a minha mãe foi embora, quando meu pai, não sei o que, ele começa a usar exemplo da família dele, que ainda estava viva, pra comparar a perda da mãe da namorada dele. Tipo, era um negócio que eu já comecei a ficar irritada. Eu falei, dá licença, Johnny Depp, que é isso? Então, assim, Sidney pra mim estava totalmente correta nessa briga. E aí chegamos na fatídica cena do banheiro, que eu fiquei com extrema agonia, eu teria partido pra cima das meninas ali, porque a Sidney tava dentro do banheiro, quando ela escuta ali umas duas meninas falando mal dela, falando mal da mãe dela, chamando a mãe dela de vagabunda, tipo uns negócios assim. Novamente, a escola tem uma sensibilidade de centavos, mas aí depois que as meninas vão embora, a Sidney é atacada no banheiro novamente. Numa dessa, eu já comecei a unir pontos, sabe? Já comecei a falar, com certeza o assassino estuda na escola, está na escola nesse momento. E eu que já tava ali desconfiada do Stu, né, do Salsicha, já tive mais certeza ainda. Falei, é duas pessoas, provavelmente, que estão nessa escola. Então, assim, o namorado da Sidney também não está totalmente descartado, porque ele tava ali. Ele apareceu antes do ataque, inclusive. E aí a gente vê algumas cenas do policial, né, deles tentando investigar, que é um personagem chamado Dewey. E assim, gente, pergunta genuína, por que que o Dewey, ele sempre fica com essa cara? É impressionante, sempre parece que tem sol na cara dele, até nas cenas noturnas, parece que tem sol na cara dele e ele tá assim. Um outro ataque acontece na escola também, no qual o diretor ali é assassinado, então eu fiquei meio, eita, agora mataram até uma pessoa que não é aluno, né? Então, vamos lá, o que isso quer dizer? Mas aí, depois dessa cena, vem uma outra cena super bizarra na locadora entre o Randy e o Stu, né? Que é o famigerado Salsicha. Porque o cinéfilo ali, né? O Randy, que é o cara que trabalha na locadora, ele começa a fazer umas observações muito boas pro Stu, com base no gosto dele pra filmes de terror. Então, assim, fica mais um momento de metalinguagem ali que eu senti que eu precisava prestar muita atenção, porque eles poderiam estar falando do próprio filme, eles poderiam estar falando de Scream de fato. Ele mesmo dá dicas sobre como você acha a pessoa ali responsável pelos crimes, como você acha o assassino. Tem uma hora que eles começam a falar de motivação e não sei o que, e aí o Randy dá uma resposta super genial, assim, que ele fala que filme de terror tem que deixar as coisas simples, porque senão você perde o público-alvo. E isso é muito verdade.
verdade, tá? São coisas verdadeiras que o Randy tá falando ali. Simplicidade. Se fica complicado, você perde seu público-alvo. Você percebe, inclusive, que o Randy, ele tá falando coisas referente ao filme quando ele começa a falar que ele acha que o Billy é o assassino, né? Que tá estampado na cara dele, que ele é assassino e não sei o quê. E ele até mesmo adivinha uma suposta motivação do Billy, que é uma coisa que ele de fato quer, que no caso seria ter uma relação ali íntima com a namorada dele. E aí vem o momento que, assim, eu sei que eu já falei isso muitas vezes ao decorrer do vídeo, mas foi nessa hora que eu tive certeza absoluta que o Salsicha era o assassino. Era pelo menos um dos assassinos. Porque ele começa a fazer várias perguntas pro Randy, tipo, e qual seria a motivação de fulano? Mas por que ia fazer isso? Ele parece muito interessado por um personagem que foi apresentado como super brincalhão. Mas aí, ele fala uma coisa que eu prestei atenção e falei, nossa, por que estão falando isso? Porque ele começa a jogar a culpa dos assassinatos no pai da Sidney, que estava desaparecido. Só que assim, o Salsicha não sabe nada do pai da Sidney. Ele não sabe nem onde o cara tá, nem que ele sumiu. Ele não sabe absolutamente nada. Então por que de repente jogou esse negócio de não, a culpa é do pai da Sidney? Acho que é o pai dela. E vamos nos lembrar que uma das cenas ali anteriores, quando a Sidney tava falando com a Gale, que é aquela jornalista, a jornalista tava falando sobre incriminar pessoas inocentes. E aí assim, gente, por mais que eu falei que esse vídeo não ia ter coisa técnica de cinema, eu não posso evitar algumas percepções que eu tenho. É a mesma coisa que você tentar dar uma redação pra um professor de língua portuguesa e falar pra ele não reparar os erros ortográficos. Ele vai reparar, ele pode não falar, mas ele vai reparar. Aí é a mesma coisa, eu uni esses pontos, tipo, falando de gente inocente sendo incriminada. O Stu tentando falar ali que a culpa é do pai da Sidney, e eu falei, isso aqui tá muito familiar esse tema, e isso foi introduzido justamente com um personagem que eu já estava, assim, encucada, então provavelmente foi nesse momento do filme que eu falei, cara, definitivamente é o Stu. E aí eu que tava meio, assim, indiferente com o Billy, né, eu não tinha certeza se ele era assassino ou não, foi nessa hora que eu comecei a ficar mais suspeita com ele também, porque o Stu e o Billy meio que agarram o Randy pra dar uma prensa nele, meio que causar medo e tal, que eu falei, cara, por que que o Billy entrou na briga do nada? Por que que o Stu tá ali na orelha do Randy, tipo, instigando a briga e não sei o que? Eu falei, cara, isso aqui tá meio esquisito, os dois. Não parece um simples bullying em cima do Randy. Tá meio bizarro isso aqui. Mas tá bom, né? O filme continuou. E você tá me dizendo que ele não é um assassino? E aí, lembra daquela parada de incriminar uma pessoa inocente e tal? Então, os policiais ali, eles descobrem que os números ali que estavam ligados ao ataque do Ghostface estavam dando tudo no celular do pai da Sidney. Só que assim, se fosse realmente isso e a polícia ia lá e capturasse o assassino, não ia ser uma história de serial killer, não ia ter 6 filmes, senão a polícia tinha pego o responsável e já era. E aí eu falei, cara, esse negócio de você achar uma prova, entre aspas, contra o pai da Sidney, depois de uma cena em que o Stu disse que poderia ser a culpa do pai da Sidney, com toda aquela parada de incriminar alguém inocente, alguma coisa clicou na minha cabeça, sabe? Eu falei, isso aqui provavelmente vai ser o plot desse filme, alguém vai ser incriminado, ou pelo menos vão tentar incriminar alguém inocente. Começou uma festa ali na casa do Stu, onde todo mundo chegou ali pra beber cerveja e comer e ver filme, não sei o que. Mas aí eu achei sensacional que as meninas chegou com umas sacolas assim, elas falando, olha, chegamos com a comida, elas mó feliz. E aí você acha que elas vão tirar o quê? Uma pizza? Vão tirar um salgado, sei lá, alguma coisa assim? Não, a janta dos caras é um saco de Doritos, um saco de Cheetos ali, umas batatinhas daquelas chips, sabe? Tipo Ruffles. E é isso, os caras chegou com a janta. As meninas chegou com a janta, que é uns sacos de salgadinho desse tamanho. A realidade tende a ser decepcionante. E aí foi nesse momento que eu me senti velha mesmo, que eu falei, cara, realmente, adolescentes, eles pegam isso daí pra comer enquanto tá bebendo, né? Quando o adolescente é vida louca, ele vai fazer isso. E assim, spoiler, vai dar muito errado se você fizer isso, tá? Porque depois, quando você fica mais velho, você não vai num lugar se não tem nada pra comer, tá bom? Principalmente se tem bebida alcoólica nesse lugar. Você não vai fazer isso porque você tem amor à sua vida. É verdade. Então, de fato, nessa cena eu falei, sim, é uma perfeita representação de adolescente. E aí, em determinado momento, o Dewey, que é o policial ali, né, que tava tendo meio que um affairzinho ali com a Gale, a jornalista, eles estão meio que flertando um com o outro, os dois chegam ali na festa pra dar um oi, e a jornalista, bem marota, esconde uma câmera ali perto do DVD onde os caras iam assistir um filme. Bem pilantrinha, ela quer ter o furo da matéria dela, né, basicamente. Depois que o policial e a jornalista vão embora, a amiga da Sidney
Sidney, a Tatum, acaba indo ali pro porão pra pegar uma cerveja e adivinha, a bichinha é atacada. É claro que ela é atacada e ela acaba morrendo muito brutalmente, inclusive pra mim foi a morte que mais deu agonia nesse filme, foi a dela, porque ela meio que morre eletrocutada, meio pressionada pela garagem ao mesmo tempo, é um negócio meio tenso ali. Mas aí a menina morreu e ninguém né? Ninguém foi procurar ela, a menina podia ter dado um PT no banheiro que todo mundo ia cagar pra ela. Amigo é coisa pra se guardar. O Billy chega na festa, acaba conversando ali com a Sidney um pouquinho sobre o luto da mãe dela, ele pede desculpa e ela pede desculpa. E aí, enfim, os dois finalmente acabam indo pra cama ali, enquanto a galera tá lá embaixo vendo o filme. E aí, pra mim, vem a melhor cena do filme, que é o Randy explicando as regras de um filme de terror. Número 1. Nunca se pode transar. Cai fora, cara. Ele fala que a pessoa não pode beber, que a pessoa não pode usar droga, ela não pode fazer sexo, nem nada assim. E também ela não pode dizer que volta já, porque senão é um sinal que o personagem vai morrer. E aí o Stu brinca com ele, fala, volto já, não sei o quê, porque ele vai pegar uma cerveja e ele diz essa frase que o Randy diz que não pode falar num filme de terror, porque senão a pessoa vai morrer. Viram? Você infringe as leis e acaba morrendo. Vejo você na cozinha com uma faca. Cara, quando o Randy falou isso, vejo você na cozinha com uma faca, adivinhem. O que a minha cabeça de pessoa que trabalha com cinema pensou? O Salsicha vai estar na cozinha com uma faca em algum momento. Com certeza. Ele é o assassino. Eu estava certa. Foi o que eu comecei a pensar. E é muito bom, porque as cenas seguintes todas vão provando que o Randy estava certo o tempo todo, né? Porque ele vai falando uma regrinha e o filme vai mostrando. Até nas cenas que vai intercalando com a Sidney e o Billy lá na cama, o Randy tá certo também. Porque ele vai falar, filme de terror sempre tem uma cena em que a menina mostra os peitos e não sei o que, bababá. E aí é quase uma cena da Sidney mostrando o peito. Aí vem o 6 de visão obrigatória. Enquanto isso, do lado de fora, a Gale e o Dewey acabam encontrando o carro do pai da Sidney. E eles acham estranho, né? Porque o carro tá, completamente abandonado ali. E eles decidem voltar pra casa. De volta no quarto, o Billy e a Sidney começam a conversar. E aí fica um clima meio suspeito quando a Sidney faz uma teoria lá envolvendo uma ligação do Billy. Eles são atacados pelo Ghostface e aí eu confesso que eu fiquei um pouquinho confusa sobre o Billy. Porque eu falei, o cara morreu? Se o cara morreu, então naturalmente ele não é o assassino, né? Então eu fiquei, assim, realmente não sabia o que pensar ali em relação ao Billy. Mas quando apareceu o Ghostface na casa do Stu, eu falei, gente, vocês já sabem, né? A frase que eu vou dizer. Com certeza é o Salsicha. Eu fiquei com um corpo de Miss. E aí, a partir daí, tudo começa a se resolver no filme. O Randy quase morre assassinado, a Sidney se esconde ali com o cameraman, que acaba morrendo também. E até o policial, quando volta pra casa, acaba sendo esfaqueado pelas costas. Mas aí não fica claro se ele morreu ou não, então acho que é uma coisa que vai responder em outro filme. No meio do desespero ali, a Gale também dá um show de direção, simplesmente jogando o carro dela numa vala, num momento de pânico ali que ela tá tentando fugir. Eu não entendi como essa mulher jogou o próprio carro ali na vala. Ela jogou no meio de umas árvores e eu falei, minha filha, como é que você conseguiu essa proeza? Ela não sabe o que é freio. Absolutamente não sabe o que é freio. Ela só foi dirigindo e foi embora. Foi parar numa árvore. Eu nem vi que teria um acidente de carro nessa cena, porque eu falei, não, é impossível ter um acidente de carro. Ou será que não? Mas nada é impossível pra Monica Geller, aparentemente. O Billy sai do quarto, aparentemente todo machucado. Só que aí vem a reviravolta do filme, porque quando ele pode, ele atira no peito do Randy e a gente descobre que, na verdade, o Billy usou xarope de milho ali no próprio peito. Inclusive, isso foi referenciado durante o momento que eles estavam vendo o filme, quando eles chegam a mencionar um sangue falso. Mas essa informação me passou completamente batido ali, né? E quando o pessoal tá lá na sala vendo o filme, eles falam, esse sangue aí tá muito escuro, esse sangue tá muito claro, é sangue falso, não sei o que. Então até isso eles já tinham referenciado no filme mesmo, mas me passou batido. É revelado que, é claro, o Billy e o Stu são os assassinos e causaram todos os eventos do filme. Nessa hora eu dei um tapão no sofá, falei, sabia que o Salsicha eu acertei. Ele tava muito óbvio, foi 20 minutos de filme, já dava pra saber que era o Stu ali, o envolvido. Só que o Billy, confesso que eu fiquei confusa, então eu fui surpreendida pelo Billy no final. Os dois pegaram o pai da Sidney e eles queriam culpar ele por tudo que aconteceu. Eles até se feriram ali com facas no meio da cozinha pra tentar fazer tudo parecer mais real e acabar incriminando o pai da Sidney.
E eles revelaram também que a jornalista Gale estava certa, porque foram eles que mataram a mãe da Sidney e incriminaram um cara inocente que estava se envolvendo ali com a mãe da Sidney. Ou seja, Monica Geller estava certa, a Gale estava certa no meio dessa história toda. Quando eles menos esperam, a Gale surgiu ali no meio da cozinha, mas ela não sabia como uma arma funciona, aparentemente, porque ela quase acabou morrendo ali quando o Billy atacou ela. Mas quando os assassinos voltaram ali pra cozinha, a Sidney tinha desaparecido com o pai dela, e depois ela consegue pegar o Billy desprevenida, acertando ele ali com um guarda-chuva. Depois, é claro, a Sidney acaba enfrentando o Stu, que já tá todo ferrado, né, porque os dois burros se esfaqueou bastante ali na cozinha, então eles estavam fracos. A Sidney acaba vencendo ali uma luta com o Stu, que acaba morrendo torrado por uma televisão. Pra minha alegria, o personagem Randy sobreviveu ao tiro, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu dei risada no filme todo, que o pessoal se machuca, toma tiro, toma facada, mas todo mundo fica vivo enquanto não toma uma bala na cara. Enquanto a cara não explode, a cabeça não explode, tá vivo, tá tranquilo. A pessoa faz assim, dá uma pirueta enquanto tá baleada e tá beleza. Mas aí o Randy, ele mandou a melhor frase que tem nesse filme, porque ele tava falando que uma das coisas que a pessoa não pode fazer pra sobreviver a um filme de terror é não ter relações sexuais. E aí é por isso que o Randy manda a melhor frase do filme. Oh, desculpe. Randy, eu achei que estava morto. Eu deveria estar. Eu nunca achei que ficaria tão feliz por ser vivo. O Billy até consegue tentar ali voltar a atacar a Sidney, só que a Gale finalmente salva a pátria ali, e o Billy morre de uma vez por todas depois de um ataque em conjunto ali da galera, né? O filme acaba depois desses acontecimentos, né? A gente só vê ali o pessoal chegando no dia seguinte pra cobrir a matéria, não sei o que, e você vê que a Gale é a primeira jornalista que tá lá, ela tá toda ferrada daquele jeito mesmo, já cobrindo a matéria, e o filme acaba com aquela sensação de, olha só, a jornalista estava certa. Não, ela não é uma personagem do mal, ela realmente estava certa indo atrás de justiça. Então assim, gente, eu achei bem legal esse filme, eu achei um filme divertido, com certeza eu quero ver o 2 e tudo mais. Só que assim, agora tá na mão de vocês, se vocês querem que eu venha aqui falar do segundo filme também, quando eu tiver assistido. Se depender de vocês, eu posso falar de todos os filmes da franquia, se vocês quiserem. Mas aí vai depender se vocês curtirem, comentarem esse vídeo, mandar pros seus amigos. E é claro, também se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo se você curte a franquia Pânico. E também qual é o seu filme favorito, pra eu já saber o que me espera no futuro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!